No universo de Chainsaw Man, os demônios são criaturas cruéis, ao qual, na maioria das vezes, as mortes que ocorrem nesse mundo possuem alguma influência deles, seja diretamente ou indiretamente. E os demônios mais fortes são aqueles que os seres humanos temem desde o seu nascimento até a sua morte, e também aqueles que são temidos só pelo seu nome, ou conceito que ele representa. Mas alguns desses demônios não existem mais, por causa de um único demônio. E no vídeo de hoje será sobre esse demônio que falarei sobre. Nesse vídeo estarei mostrando para vocês o quão poderoso é o Pochita, utilizando a sua forma verdadeira, do universo de Chainsaw Man. Pessoal, antes de começar, eu gostaria de informá-los que esse vídeo haverá muitos spoilers de Chainsaw Man, então estejam avisados. No verso de Chainsaw Man, antes do Pochita conhecer o Denji, o mesmo era o demônio Motosserra, nascido do medo da humanidade das motosserras, sendo ele até então um dos demônios mais fortes e temidos do inferno. Sempre que algum demônio estava precisando de ajuda, o Serra aparecia para ajudá-lo. No entanto, o Chainsaw Man depois mataria esse demônio que clamou por ajuda. No inferno, o Pochita tacava o terror naquele lugar e matou incontáveis demônios dia após dia, fazendo com que até mesmo os próprios demônios que pertenciam a esse lugar ficassem com medo imensurável dele. O Serra era conhecido como o demônio que os demônios temem, sendo até então um herói do inferno. Por conta desses atos, Pochita acabou ficando marcado pelos demônios que habitavam o inferno, fazendo com que todos quisessem matá-lo. Alguns possuíam um ódio imenso por ele. Em contrapartida, outros demônios o adoravam e o idolatravam ao ponto de amá-lo. Até mesmo alguns demônios poderosos já disseram ser fã do Chainsaw Man. No mangá é mencionado que o Pochita travou uma batalha com os 4 cavaleiros do Apocalipse e os demônios Armas. Porém, o demônio Motosserra fugiu desse combate, ao qual ele ficou muito enfraquecido e acabou tendo que se esconder no mundo humano. Isso fez com que esse demônio reduzisse seus poderes e ficasse uma forma mais fraca, no qual limitava muito seus poderes, o que no caso seria o Pochita que conhecemos no mangá. Quando o demônio Motosserra foi para o mundo humano, ele acabou encontrando o Denji. Os dois acabaram fazendo um contrato e eventualmente se tornaram amigos. Futuramente, por conta de um infortúnio na vida do Denji, ele acabou morrendo, e o Pochita resolveu dar seu coração para o Denji, fazendo com que seu amigo humano se tornasse um híbrido. Quando a máquina chamou pelo Chainsaw Man, isso fez com que o Denji se transformasse na forma verdadeira desse demônio. Se for comparar com o próprio Denji, o Chainsaw Man consegue fazer tudo o que ele faz, só que em uma escala muitas vezes melhor. Além de que o Pochita também ganha 2 braços a mais. A força desse demônio está muito além de vários outros demônios. O Chainsaw Man foi capaz de derrotar facilmente um demônio que era muito poderoso como se fosse só mais um dia normal. Ele não era um demônio qualquer que os caçadores geralmente encontram. Era ninguém menos que o demônio do inferno. No universo desse mangá, os seres humanos podem fazer pacto com demônios, o que no caso é um contrato em que os dois lados precisam cumprir com os requisitos. Ao realizar o contrato com algum demônio, essa pessoa pode usar uma parcela do poder desse demônio, ou até mesmo toda a extensão do poder dele, mediante a um custo que foi oferecido no acordo do contrato. Isso pode ser desde um pedaço da carne do usuário, algumas unhas dos seus dedos, um braço, um olho e por aí vai. Quanto mais poderoso for o demônio, maiores serão os requisitos desse contrato. E o demônio inferno, que eu falei agora há pouco, para as pessoas conseguirem usar uma parcela do poder dele, o que no caso seria poder enviar e tirar qualquer pessoa do inferno. Quem quer que fosse fazer um acordo com esse demônio, deve no mínimo tirar a sua própria vida, e ainda levar mais algumas pessoas consigo. Quando o Papai Noel da Alemanha fez o contrato com o demônio do inferno, ele sacrificou sua própria vida e mais 3 crianças. Ao fazer isso, ele conseguiu enviar para o inferno um grupo de pessoas que estavam dentro de um prédio. Agora, se for trazer o inferno na sua forma completa, o que no caso seria sua forma verdadeira, precisaria do sacrifício de várias pessoas. Chega a ser absurdo pensar que o Serra derrotou esse demônio como se não fosse nada. Por conta do Pochita ser um demônio muito poderoso na sua verdadeira forma, era praticamente impossível para ele tentar interagir socialmente contra as pessoas, porque esse demônio poderia matar alguém sem querer. Quando o Pochita for cercado por vários híbridos, o mesmo derrotou seus oponentes como se não fosse nada. Com apenas um único chute, ele arremessou a Quan Chi e o Mirisugo em suas formas híbridas para muito longe, fora o estrago que ele causou na cidade. Em quesito de força física, é bem provável que o Pochita, na sua forma verdadeira, seja capaz de destruir uma cidade. Afinal, no mundo humano, por meios convencionais, era praticamente impossível derrotar o Chainsaw Man. Até mesmo alguns demônios que são considerados muito poderosos não são capazes de matá-lo. A velocidade do demônio da motosserra é incrivelmente alta, ao ponto de poder ser comparado
ligado a um teletransporte, sendo ele até então um dos demônios mais rápidos do universo de Chainsaw Man. Quando mesmo iria se locomover para algum lugar, o Pochita destruía o terreno à sua volta e dava blitz nos seus inimigos com extrema facilidade. Sua velocidade pode ser que esteja ao nível massivamente hipersônico. Já a resistência do Serra não tem muito o que dizer. Todo tipo de dano que o Pochita recebia nos seus confrontos, ele tancava tudo e ficava de boa. Em sua luta contra o demônio do controle, a máquina fez com que as pessoas gostassem do Chainsaw Man em vez de temê-lo. Isso acabou fazendo com que o Pochita ficasse enfraquecido nesse combate, já que é o medo que acaba tornando o demônio poderoso. Mesmo estando enfraquecido, o Pochita conseguiu resistir à lança de 1000 anos, que a máquina conjurou com o poder do anjo. Segundo o demônio da guerra, no passado ela matou o Chainsaw Man várias vezes, mas ele sempre se levantava. Por conta disso, o combate contra o Chainsaw Man sempre se estendia muito, e no final ela perdeu. Isso nos mostra que por mais que o Pochita acabe sendo derrotado em um combate, não significa que ele realmente esteja morto. Nos capítulos atuais de Chainsaw Man, o Pochita acabou voltando mais uma vez, e antes disso ter acontecido, o Balen disse que o Chainsaw Man não era mais considerado um herói. Devido a alguns acontecimentos que vêm ocorrendo no mangá, o Chainsaw Man se transformou em um medo tão habitual como o envelhecimento. Ou seja, essa nova aparição do Pochita, provavelmente ele será mais forte do que quando ele enfrentou a máquina. A regeneração do demônio Motosserra supera vários outros demônios desse mangá. Quando ele foi mandado pela estratosfera pela máquina, o mesmo arrancou seu coração do seu corpo e arremessou na terra. Isso lhe permitiu se regenerar por completo a partir do seu coração. E o Pochita não precisou beber sangue. Esse demônio também consegue prender vários oponentes simultaneamente, utilizando os dentes das suas serras, o que de certa forma acaba sendo bastante útil em um combate, caso o Serra precise enfrentar um grupo de inimigos. Contudo, a habilidade mais poderosa desse demônio é o de apagar qualquer coisa que ele come da existência. Se o Chainsaw Man devorar algum demônio, ele deixará de existir para sempre. Os demônios dessa obra são até então imortais. Quando essas criaturas são mortas, elas vão direto para o inferno, e futuramente irão retornar para o mundo humano em algum momento. Mediante ao medo que esse demônio representava para a humanidade, ele pode acabar renascendo várias vezes, fazendo com que isso se torne um ciclo infinito. E dependendo do demônio, pode ser que demore muito para ele renascer. Se acontecer do demônio Motosserra devorar algum demônio desse mangá, esse demônio não voltará para o inferno, e sim deixará de existir para sempre, fazendo com que o seu nome e o medo que as pessoas tinham pela representação que esse demônio exercia nunca mais apareça. Resumindo, para quem não entendeu, se o Chainsaw Man devorar o demônio esqueleto, os seres humanos nunca mais iriam ficar com medo de esqueletos, e muito menos se lembrariam do Brook, fazendo com que sua existência seja completamente apagada e esquecida, tanto na mente das pessoas quanto no inferno. Nos capítulos atuais de Chainsaw Man, o Pochita devorou o demônio das orelhas, e agora as pessoas e os demônios não possuem mais orelhas. Um dos demônios que o Pochita devorou, que era temido, era o demônio das armas nucleares. Por conta disso, praticamente todas as pessoas no mundo não sabem o que é uma arma nuclear, e muito menos se recordam de acontecimentos históricos que eventualmente causaram algumas guerras e catástrofes. Só que tem um grande porém nisso. Se o Pochita conseguir devorar algum demônio que seja primordial, o que no caso seria a representação do medo que os seres humanos temem desde os seus primórdios, é inevitável que esse demônio irá renascer com o passar do tempo. Afinal, os medos primordiais estão enraizados nas nossas mentes desde os nossos primórdios, sendo eles representados no mangá como o primordial da escuridão e a primordial da queda. E a representação desses demônios seria o medo da escuridão e o medo da queda. Só que ainda pode aparecer vários outros demônios primordiais no mangá. Os demônios do universo de Chainsaw Man ficam mais poderosos mediante ao medo que as pessoas sentem por alguma coisa. Por exemplo, se muitas pessoas tiverem medo de morcegos, no mundo humano em algum momento irá surgir o demônio morcego. Só que se um grupo muito maior de seres humanos tiverem medo de armas, também aparecerá no mundo o demônio das armas. Se o mundo inteiro tiver medo da morte, aí você tem um personagem mais poderoso de Chainsaw Man. Já o Pochita, ele era alguém fora da curva. O mesmo era temido no inferno. Ou seja, o Pochita, por mais que ele tenha aquela aparência fofinha, ele na sua forma verdadeira era alguém que botava medo em outros demônios. Era por isso que o Chainsaw Man era muito forte. Ele era temido pelos demônios que habitavam o inferno. Se os seres humanos já são capazes de fazer um demônio ficar muito forte por conta dos seus medos, imagine o quão poderoso não seria um demônio que até mesmo os próprios demônios sentem medo.